Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, sou professor de Geografia aqui do SAI Digital e hoje nós estamos aqui para resolver alguns exercícios, fazer algumas atividades com você aí sobre planeta Terra e seus movimentos e algumas consequências desses movimentos aí, correto? Então o que nós acabamos encontrando aqui? Você deve lembrar muito bem, que você viu lá na aula, que nós temos o seguinte: nosso planeta ele vai possuir diversos movimentos, mas existem dois movimentos que eles são muito importantes. Quais são esses dois movimentos? Primeiro, o movimento que é chamado de movimento de rotação, que é aquele movimento que a Terra vai fazer em torno do seu próprio eixo e vai durar aproximadamente quanto? 24 horas. E daí nós encontramos também um segundo importante movimento, que ele é chamado de movimento de translação. Em que consiste esse movimento de translação? O movimento de translação não é nada mais, nada menos que aquele movimento que nós vamos ter, que a Terra faz em torno do Sol. Ela tem uma órbita, que é uma elipse, lembre você, não é um círculo perfeito. Então são esses dois movimentos aí, tá? Lembrando, principal consequência que nós temos do movimento de rotação, que eu repito, é aquele movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, consiste em quê? Consiste basicamente na sucessão dos dias e das noites, correto? Então é esta sucessão que nós encontramos aí. Por outro lado, o chamado movimento de translação, que é aquele movimento que a Terra faz, orbita ao redor do Sol, vai ter uma outra consequência importante, né? Que seria o quê? Seriam justamente aí as diferentes estações do ano. Mas não é só essa diferença de estação de ano. O que nós acabamos encontrando aí é que esse movimento de translação, ele acaba tendo outras consequências, como por exemplo o quê? Duração dos dias e das noites, não é mesmo? Se você está exatamente sobre a linha do Equador, o que é que acaba acontecendo conosco? Nós temos que o ano inteiro, os dias e as noites, eles vão possuir exatamente a mesma duração, correto? Então, quando nós acabamos encontrando o quê? Aumenta a latitude. Você lembra bem o que é latitude, né? A latitude não é nada mais, nada menos que a distância em graus a partir da linha do Equador. Então, conforme aumenta essa latitude aí, o que é que nós acabamos encontrando? Nós acabamos encontrando também, vai aumentar a diferenciação na duração dos dias e das noites, né? Quanto maior a latitude, quanto mais distante nós estivermos dessa linha do Equador, o que é que acaba acontecendo então? Acaba acontecendo que nós vamos ter aí, maior vai ser a diferença. Se na linha do Equador não tem diferença nenhuma, nos polos, por exemplo, essa diferença é muito grande. De que forma que nós encontramos isso? A forma que nós vamos tratar de encontrar isso seria o quê? Não seria nada mais, nada menos de que verões. Durante os verões, os dias são longos e as noites são curtas. E nos invernos, o que é que nós acabamos encontrando? As noites são longas e os dias são curtos. Tudo bem? Então, depois que nós fizermos essa breve revisão, a gente já pode dar uma olhadinha em uma atividade que eu gostaria que você anotasse, que você fosse, num primeiro momento, fazendo essa atividade comigo aí, tá? Então, a primeira que eu encontrei aqui para você, ou melhor dizendo, que eu escolhi aqui para você, é essa que aparece aqui no nosso quadro. Vamos ver lá, ó. Em que consiste o movimento de rotação da Terra? E além disso, acaba acontecendo o quê? Quais suas principais consequências no seu
cotidiano. Então, como é que é isso? Como é que funciona isso? Tranquilo, nós acabamos de revisar, não é mesmo? Olha lá, ó. Primeiro, que consiste. Então, você sabe muito bem que o movimento de rotação da Terra é aquele movimento que a Terra trata de fazer em torno do seu próprio eixo, né? Mas aqui a nossa questão, ela vai um pouquinho além. O que é que ela traz mais para nós? Quais são as consequências do seu dia a dia desse movimento de rotação? Então, olha lá, ó. Movimento de rotação, ele vai apresentar aqui, ó. Ele influencia nosso cotidiano através das diferentes estações do ano? Não, você sabe que não é isso, né? Então desculpa o professor Rivaldo, mas aqui nós temos uma pequena falha. O nosso movimento de rotação é aquele movimento que vai tratar de fazer o quê? Ele vai tratar justamente de ter os dias e as noites. Então perceba você que esse é um cotidiano que está aí, uma influência, melhor dizendo, no seu cotidiano, que você vê como é que nós organizamos as nossas vidas, né? As nossas vidas, elas não são organizadas a partir dessa sucessão de dias e de noites, sem sombra de dúvidas, correto? Então fica lá para você, não é as estações do ano. Então isso é, sequencialmente aí, nós vamos ter esses dias e essas noites, tudo bem? Seguindo lá. Que consiste o movimento de translação da Terra? Quais as suas principais consequências no seu cotidiano? Agora sim, nós sabemos que esse movimento aí, ele é um movimento que ele acaba apresentando o quê? O movimento de translação da Terra, ele não é nada mais, nada menos que o movimento que nós vamos ter, que a Terra ela vai orbitar ao redor do Sol. Então você pode anotar aí, é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, correto? Então o que nós vamos acabar tendo aí? Daí pergunta também, como é que se dão essas consequências no nosso dia a dia, tá? Então a gente sabe muito bem, né, que a Terra ela vai levar o quê? Um ano para dar uma voltinha completa ao redor do Sol, correto? A gente não organiza a nossa vida também através de anos, bem como nós dividimos nossas atividades no nosso dia a dia, acaba acontecendo o quê? Nós também aí acabamos sendo o quê? Acabamos justamente, muitas vezes, organizando essas atividades ao longo do ano. Então você percebeu? Organizamos nossas vidas a partir do movimento de rotação e do movimento de translação. Tudo bem? Tudo legal até aqui? Então tá bom. Vamos seguir aqui e dar uma olhadinha numa outra questãozinha comigo? Presta atenção lá então, ó. Daí eu pergunto para você, o que é essa latitude e o que é essa longitude, né? Então, a partir disso nós também já podemos definir aí o que seria a nossa latitude e a nossa longitude. Então vamos ver como é que está isso aqui, ó. A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície da Terra em relação à linha do Equador, né? Então a latitude ela se apresenta de que forma? Latitude norte e latitude sul. Então ela vai aumentando. Vai aumentando em que sentido? De 0 até 90 graus ao norte e de 0 até 90 graus ao sul, certo? Ainda eu pergunto ali para você, e a longitude, em que é que consiste essa longitude aí? Então tá aqui, ó. A longitude, por sua vez, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich, né? Então o que é que nós acabamos tendo aí? Como é que vai funcionar isso? Vai funcionar que existe também essa pequena diferença, né? Você tem a latitude que ela vai ser norte e sul a partir do Equador, e a longitude ela acaba sendo o quê? Para o leste e para o oeste, tá? Só que por sua vez nós acabamos sendo o quê? Essa longitude ela não vai variar de 0 a 90, ela vai variar
de 0 a 180 graus, tanto para o norte quanto para o sul. Se você pegar lá tua apostilinha, por exemplo, você pode ver que nessa apostila nós vamos encontrar diversos exercícios com as coordenadas geográficas, tá? É muito interessante que você sente lá, tenha um tempinho a mais e trate de fazer o quê? Trate justamente aí de tentar resolver esses exercícios. Mas caso você não tenha essa vontade, o que o professor Rivaldo fez aqui para você? Eu deixei alguns exercícios para nós já pensarmos no tema da nossa próxima aula, tá? Então o primeiro deles está aqui, ó. Marque com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo, tá? No hemisfério sul, para orientar-se durante a noite, é possível utilizar como referencial as estrelas da constelação do Cruzeiro do Sul? Segundo, o Sol é o referencial para a orientação do ponto cardeal leste. Assim, onde o Sol nasce é o Oriente e onde o Sol se põe é o Ocidente. Terceira, o Trópico de Capricórnio encontra-se no hemisfério norte. Quarta, o Círculo Polar Ártico encontra próximo ao Polo Sul, enquanto o Círculo Polar Antártico encontra-se próximo ao norte. Olha lá, essa é a primeira questãozinha da sua próxima aula. Tenho mais uma aqui para você. Olha que legal essa aqui que o professor Rivaldo fez para você. Então você tem aqui, ó. Sua escola está localizada no centro da ilustração abaixo. Está aqui a tua escola, correto? A partir das informações apresentadas, localize os elementos que se encontram nos pontos cardeais solicitados. Então você vai ver, né? Imaginando justamente que eu já dei a dica, olha lá, ó. No norte da nossa escola, nós temos o quê? Um estádio de futebol. Daí você vai me dizer o que você tem a sul, leste, oeste, nordeste, sudoeste, noroeste e também a sudeste. Correto? Ah? E daí você vai brincar um pouquinho de fuso horário também. Como é que você vai brincar de fuso horário? Madrid e Santiago estão distantes. Estão 60 graus distantes. Se em Madrid são 10 horas, que horas são em Santiago? Lembre-se que o horário de Santiago está sempre atrasado em relação ao horário de Madrid. Tranquilo? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço a você, faz essa atividade e nós nos encontramos na nossa próxima aula aí.